Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, presentes ao plenário, os que me ouvem nos gabinetes, eu, assim como o professor Dr. Paulo Pinheiro, também achei muito adequada a fala do nosso colega vereador S. Pinheiro ontem, quando cobrava da bancada a atuação mais veemente, mais presente da bancada de médicos. Eu, como médico, me sinto muito à vontade, e ontem mesmo ele me permitiu uma parte, e eu disse a ele que todos os que me antecederam, alguns médicos e alguns não médicos, o Dr. Manaia, o Dr. Eduardo Moura, o Dr. Tio Carlos e o próprio Paulo Pinheiro depois, nós todos estamos nesse local falando das deficiências de saúde desse Estado. Hoje mesmo pela manhã eu participei de um debate na UERJ sobre alterações ambientais, e um veterinário que falava sobre tráfico de animais silvestres tocou no problema da dengue. Ele foi antecedido por um outro médico que nos assustou mais ainda, porque falava de um tipo 4 que já está rondando as nossas crianças, nossos adultos, né, e que levará muitas pessoas ao pronto-socorro e às vezes até a consequências piores, como eu acompanhei uma moça agora, há coisa de 15 dias atrás, que desenvolveu insuficiência renal aguda. A dengue também atinge os rins. Eu, como nefrologista, posso afirmar para vocês que ela teve todos aqueles sinais e sintomas conhecidos, dor articular, febre, mal-estar, e os rins dela foram paralisados e ela teve que fazer diálise, ser submetida a diálise por cerca de 10 a 15 dias, e graças a Deus a creatina dela, eu agradeço mais uma vez ao Dr. Eduardo ter citado a creatinina, é assim que a gente acompanha, ela voltou ao normal e essa moça está praticamente curada, mas poderia ter sido morta se não fosse a hemodiálise. A hemodiálise ela é uma coisa muito ruim, é olhada por um lado muito ruim, mas, como disse alguém aqui nessa mesa uma vez, um copo d'água sempre pode ser visto metade cheio e metade vazio. Então, a hemodiálise ela é olhada muitas vezes só como um lado ruim da medicina, mas, pelo contrário, ela mantém vivas cerca de 10 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro, 100 mil pessoas no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas no mundo. E nos casos de insuficiência renal aguda, ou seja, quando o rim para de funcionar subitamente, não é aquela crônica que vai parando e o rim não volta a funcionar, é essa diálise que mantém as pessoas vivas. Hoje, centenas de pessoas estão nos CTIs do Rio de Janeiro sendo submetidas à hemodiálise, para que o rim seja curado ou por antibiótico, ou por uma obstrução, por um problema de cálculo, ou por uma septicemia, e até que o rim se recupere, a pessoa é mantida com a hemodiálise. Ontem eu também estive nesse mesmo local, agradecendo a formação da nossa comissão que vai avaliar os transplantes de órgãos aqui no Rio de Janeiro. E saiu no Diário Oficial, foi aprovado por vocês, pelos meus colegas vereadores ontem, e vocês vejam como é que as coisas funcionam. O secretário de Saúde, Hans Dorman, já tomou conhecimento da nossa comissão e agora, meia hora antes de eu chegar aqui nesse plenário, eu já recebi um telefonema que me convocava para uma reunião com os secretários de saúde municipais para discutir o problema de órgãos aqui no Rio de Janeiro. Eu já disse para vocês que eu trabalho nessa especialidade há mais de 30 anos, e a minha paixão é o transplante de rim. Eu trabalho com o nefrologista, ele não faz transplante, muitas pessoas acham que ele faz transplante, ele acompanha o transplante, ele avalia o paciente com insuficiência renal, acompanha durante o transplante e acompanha o paciente transplantado o resto da vida. E, mais uma vez, eu digo para vocês, o índice de doação de órgãos no estado do Rio de Janeiro é um dos menores em todos os tempos que eu participo de transplante, isso há mais de 30 anos. Então, ontem mesmo já tentei entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber o número de transplantes, eu tenho essas informações extraoficiais, foi uma das razões que eu criei essa comissão,
E nós vamos fazer uma avaliação do porquê que o índice de doação de órgãos aqui no Rio de Janeiro está tão ínfimo. As pessoas estão morrendo por falta de coração, por falta de fígado, por falta de pâncreas, por falta de rim. Elas não morrem porque estão em hemodiálise. Graças a Deus existe a hemodiálise. Mas quem tem um parente, quem tem um amigo, ou quem já foi submetido à hemodiálise, sabe o quanto é doloroso estar lá 3 vezes por semana, levando 2 furadas no braço, ficando sentado numa cadeira durante 4 a 6 horas e, como eles mesmos dizem, esperando a morte chegar. E o transplante, quando ele dá certo, é a cura desse paciente. Eu trabalho no Pedro Ernesto, nós já fizemos 1.200 transplantes, e eu acompanho lá no nosso ambulatório mais de 500 pacientes transplantados, que têm filhos, os homens geram crianças, as mulheres engravidam, eles têm uma vida praticamente normal, mas dependem de medicamentos para não rejeitar o rim. Esses medicamentos são chamados imunossupressores. Eles diminuem as defesas do organismo e que levam essas pessoas a mais infecções e a mais câncer. Então não é o ideal nem fazer hemodiálise e, pasme, não é o ideal nem fazer transplante. Qual é o ideal? O ideal é o diagnóstico precoce. O ideal é a dosagem da creatinina precocemente. O ideal é a verificação da pressão arterial, do controle do diabetes, de olhar se a urina está com espuma, de olhar se a urina está com sangue. E, quando a creatina aumenta, é sinal de que metade do rim já foi embora, mesmo a pessoa urinando supostamente normalmente. Mas, na verdade, aquela urina que ela está fazendo, ela está urinando só água. As impurezas estão circulando no organismo e estão levando a aterosclerose precoce, a morte súbita por doença cardiovascular e a derrame. Muitas vezes a pessoa tem um infarto e eu pergunto, você já teve problema de rim? E eles dizem, não, eu nunca tive problema de rim. E quando você dosa a creatinina, que o normal é de 1, está em 2, ou seja, metade do rim já foi embora e aquilo acelera, essas toxinas que circulam no organismo aceleram a aterosclerose. Isso é um pouco difícil para os leigos entenderem, mas pouco a pouco, o que eu tenho visto é depois de uma total incompreensão, existe um entendimento, existe a preocupação e vem a pergunta, por que, como o doutor Eduardo falou, que se esse exame custa R$1, é o preço de custo, por que esse exame não é feito normalmente? Por que esse exame não é feito nos postos de saúde de família? Por que todos vocês ainda não conheciam o valor desse exame? Por falta de educação, por falta de entendimento, por falta de disseminação desse conhecimento. E essa é uma das minhas funções aqui. Então, eu espero que vocês tomem consciência da importância da prevenção da doença dos rins, da dosagem da creatinina regular e da doação de órgãos, e eu voltarei a esta tribuna para falar em outras ocasiões sobre esse assunto. Obrigado e boa tarde a todos.